Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E o vídeo de hoje é a resposta a uma pergunta que eu achei muito interessante e que foi feita aí nos comentários pelo nosso amigo, o Frater Rosmaat Abif. Então, ele fez uma pergunta que eu achei assim extremamente interessante. Aliás, eu acho que a intenção dele é que eu respondesse nos comentários mesmo, mas eu acabei dizendo para ele: olha, essa pergunta é tão boa que eu vou fazer um vídeo. E esse é o vídeo que eu prometi a ele que faria como resposta às perguntas. Na verdade, ele fez duas perguntas. Então, ele perguntou: é possível uma antimaçonaria racional existir? Então, essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta foi: é justo a Igreja Católica Apostólica Romana não permitir maçons católicos? Então, como eu disse para ele, as perguntas merecem uma resposta muito mais sofisticada do que eu daria no comentário. Então, acabou surgindo aqui este vídeo. E antes de começar o vídeo, como eu sempre faço, eu vou dar aqui os meus recados. Se você tem interesse nas minhas mais recentes obras de maçonaria e maçonologia, clique aqui na descrição desse vídeo e você verá lá os links para adquirir estas obras em e-book lá na página da Hotmart. Caso você queira este livro aqui, o Curso Elementar de Maçonologia Físico, você também terá aí na descrição o meu endereço de e-mail. Então você me manda um e-mail com os seus dados, com o seu CEP, com o seu endereço, eu faço o cálculo do frete e envio para você os dados bancários, você deposita, me avisa e eu envio o livro a você pelo correio. Caso você queira o livro autografado em seu nome ou no nome de alguém a quem você queira presentear, me avise e eu mando para você autografado com muito gosto, com o maior prazer. E também um recado importante é que nós temos uma página lá no Apoia-se. Então, se você acha interessante esse canal, se você acha importante que haja no YouTube um canal com as características do nosso canal, com as características de demonstrar uma série de coisas, de explicitar algumas coisas que não se acham com tanta facilidade, então nos ajude lá através da página do Apoia-se. Caso você queira, por exemplo, nos ajudar fora do Apoia-se, de alguma outra forma, também me mande o e-mail e nós conversamos. Se você de repente quer fazer uma doação, um depósito na conta ou coisa assim, me mande o e-mail que nós conversamos. E gostaria também de agradecer muito a todos aqueles que têm nos ajudado, que têm tanto ajudado no Apoia-se quanto ajudado através aí da nossa conta. Muito obrigado a vocês, porque a ajuda de vocês é fundamental para a continuidade desse tipo de trabalho. Um canal no YouTube não se mantém sozinho, né? Quando nós tentamos fazer alguma coisa com seriedade, de fato é preciso ter algum fôlego financeiro, e são vocês, nossos apoiadores, que possibilitam isso. E vou lembrar a vocês também aqui a novidade que eu falei no meu vídeo passado, no meu vídeo passado mais recente. Logo, logo estará saindo a nossa escola. Então, vão se preparando aí, porque aquelas pessoas que quiserem um estudo mais profundo, um estudo mais adequado, mais aprofundado sobre toda essa temática que nós desenvolvemos aqui no canal Transcendência, vocês terão a possibilidade de fazer cursos online que possibilitarão um conhecimento muito mais profundo do que o conhecimento que é oferecido aqui pela plataforma do YouTube. Então fiquem ligados aí que logo logo vem novidade. Bom, então vamos começar o nosso tema, né? Então, lembrando as perguntas, então é possível uma antimaçonaria racional existir, né? E é justo que a Igreja Católica Apostólica Romana
não permita ou não permitir maçons católicos? Então vamos começar tentando compreender nosso tema da seguinte forma. Então, várias igrejas cristãs, né, dentre elas a Igreja Católica Apostólica Romana, condenam a maçonaria. E qual que é a origem disso? Por que há essa condenação? Então a origem disso está naquilo que se chama de condenação ao liberalismo. Nós não estamos falando aqui do sistema econômico chamado de liberal, ou de liberalismo, ou de neoliberalismo. Não é o sistema econômico, tá? Então nós estamos falando de um conceito teológico, então do liberalismo enquanto conceito teológico. Seguindo a definição de Dom Félix Sarda e Salvani, que escreveu um livro chamado O Liberalismo é Pecado, então o Dom Félix ele define o liberalismo, né, como a absoluta soberania do indivíduo com inteira independência de Deus e da sua autoridade. A soberania da sociedade com absoluta independência do que não provenha dela mesma. A soberania nacional, ou seja, o direito do povo para legislar a sua própria, para legislar e governar, né, governar-se a si mesmo com absoluta independência, né, e de todo o critério que não seja o da sua própria vontade expressa primeiro pelo voto, né, ou pelo sufrágio, e depois pela maioria parlamentar. E também a liberdade de pensamento, sem limitação alguma em política, em moral, em religião, a liberdade de imprensa, igualmente absoluta, ou o que lá o Dom Félix chama de insuficientemente limitada, né, e a liberdade de associação com igual latitude. Então todos esses conceitos esses que até são bem comuns, né, para a maioria das pessoas, pelo menos, né, são vistos aí como garantias e direitos essenciais e fundamentais para o funcionamento de uma sociedade dentro dos critérios modernos. Então todos esses conceitos são aquilo que o Dom Félix Sarda e Salvani chama de liberalismo, né? E o Dom Félix, cujo livro ele foi aprovado pela Igreja de Roma no dia 10 de janeiro de 1887, chama essas ideias que eu acabei de elencar, né? A soberania nacional, o direito do povo de legislar e governar, a soberania da sociedade, a soberania do indivíduo, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, tudo isso que ele classifica como liberalismo, ele chama essas ideias de ideias falsas e diz que essas ideias elas dão origem a um conjunto de fatos que ele classifica como criminosos, né? Então, eu queria mostrar para vocês o livro, mas não está aqui. Enfim, existe uma tradução em português desse livro, tá? O Liberalismo é Pecado. Então, nesse livro está ali muito bem delineado, né, o que é a doutrina antiliberal da Igreja de Roma. Então, de uma forma geral, a doutrina antiliberal do cristianismo ela propõe que o homem não é livre para optar pela religião que lhe dite a consciência, né? Então as religiões elas não podem gozar dos mesmos direitos. Só o cristianismo, e no caso do antiliberalismo católico romano, só o catolicismo romano é portador da verdade e pode conduzir o gênero humano à salvação. Então existe o ditado, né? Extra ecclesia nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação possível. E fora da fé em Jesus Cristo como Salvador, estão todos condenados. E todas as religiões, então, são erros, idolatria, paganismo, etc, etc, etc. Ou, no mínimo, no caso de outras religiões cristãs, no mínimo são heresias, cismas e etc, né? E no caso do ateísmo, né, da ausência de fé, também ser ateu não é uma opção
e nem um direito, porque, segundo o antiliberalismo, o erro não tem direitos, né? Dizem os antiliberais aí, ao se referirem aos direitos das outras religiões, direitos esses que eles negam. Então, veja que essa visão, né, é a origem desses vetos e dessa perseguição antimaçônica, né? E as raízes dessas ideias antiliberais, ou essas ideias que condenam as outras religiões, que condenam os direitos do indivíduo em optar por aquilo que ele acha mais de acordo com a sua consciência, essas ideias, ao contrário do que muita gente pensa, não são ideias muito antigas, né? Não são ideias que começaram com o próprio cristianismo ou que existiam desde o princípio do cristianismo, né? Na verdade, as raízes dessas ideias, elas estão lá na profunda cisão, né, ocorrida no Ocidente entre o esoterismo e a religião, né? De fato, na Idade Média, houve uma profunda ruptura, né, um profundo desligamento entre aquilo que nós chamamos de exoterismo, ou seja, a religião aberta a todas as pessoas, e a doutrina metafísica, o esoterismo, né? Não que o esoterismo seja só a parte mais profunda de uma religião, mas sim ele é algo diferente dessa religião e ele revela aspectos de todas as religiões. E no Ocidente houve uma ruptura entre o esoterismo e a religião, né? E se nós formos estudar escritos teológicos anteriores a essa grande cisão, né, cujo ponto final de ruptura foi a extinção da Ordem do Templo, então esses escritos anteriores a essa cisão, né, antes dessa ruptura, que, como eu disse, culminaram lá com a extinção da Ordem do Templo, então nós vamos notar, né, que esses escritos que eram voltados para o Melite, nós vamos notar que ali há a ideia de que a verdade ela é única e que ela se manifestou a todos os povos com diferentes características, né? E aí, nossa, isso é verdade, né? Não o cristianismo não sempre foi alguma coisa que disse que ele é exclusivo, etc, etc, etc. Não, né, isso não é verdade. É por isso que nós dizemos que essa ideia exclusivista não é a ideia tradicional verdadeira, né? Então, por exemplo, no século II da era cristã, por exemplo, né, entre os romanos havia um vivo interesse pelo pensamento de Pitágoras, né, pelos yogis da Índia, que eram chamados de gimnosofistas, né, pelos magos persas, pelos astrólogos caldeus, né? O cristianismo ele absorverá muito dos mistérios de Mitra, né, que era uma corrente iniciática, uma tradição iniciática persa, né? Então haverá ali um verdadeiro caldeirão de tendências e de ideias que também os cristãos demonstravam interesse, né? Então, por exemplo, se nós formos estudar, por exemplo, a filosofia platônica de Amônio Sacas, né? Amônio Sacas nasceu lá no ano 175 e faleceu no ano 242, né? Nós vamos, por exemplo, nos surpreender ao descobrir que Amônio Sacas ele não foi só mestre de Plotino, né, o grande filósofo denominado de neoplatônico, mas Amônio Sacas também foi mestre de Orígenes. Orígenes era um teólogo e é considerado um dos padres gregos da igreja, né? Amônio, o próprio Amônio, ele era de uma família cristã, né, e defendia que, em essência, em relação aos princípios metafísicos, o cristianismo não era diferente dos mistérios iniciáticos pré-cristãos, né? Então,
o próprio codinome, né, Sacas, ele pode ser referência, olha só que coisa interessante, ele pode ser referência, peraí que eu estou coçando a minha perna, ele pode ser referência ao clã dos Shakyas na Índia, né, o clã ao qual o Buda Gautama pertencia. E o Amônio, de fato, ele pode ter tido raízes étnicas indianas, né? E mesmo tendo sido criado como cristão, ele voltou às doutrinas pré-cristãs, né? E permaneceu em contato com as doutrinas de seus ancestrais. Então seria uma forma aí de demonstrar a sua ligação com as doutrinas metafísicas indianas, o nome, né, de Sacas, em referência aos Shakyas, né? E o amor do Amônio pelas doutrinas da Índia, ele iria influenciar, por exemplo, o seu discípulo lá, o Porfírio, e também ao próprio Orígenes, né? Existe um autor cristão chamado Lactâncio, né? Lactâncio, que era conselheiro do Constantino I, que foi o primeiro imperador romano cristão, e o Lactâncio, ele cita, por exemplo, Hermes Trismegisto, né? Então ele diz que Hermes Trismegisto era um homem que escrevera livros em grande número, né? E que esses livros eles eram referentes ao conhecimento das coisas divinas, né? Nos quais atestava a majestade do Supremo e único Deus. E há muitas outras referências a Hermes Trismegisto nas obras do Lactâncio, né? Então, por exemplo, ele faz citações lá de uma outra obra que foi perdido, o texto grego, né, a obra Asclépio, dizendo que nessa obra, né, nessa obra Asclépio, já estavam anunciadas as mesmas verdades do cristianismo, né? Também ele fala, por exemplo, de um outro livro, o Pimandro, né? Então ele diz que no princípio do Pimandro tem ali o relato hermético da criação, né? Então o Lactâncio vê ali vários conceitos muito próximos do cristianismo e diz que também esses conceitos eles são encontrados, né, nas obras pré-cristãs, né? E se nós formos avançando alguns séculos, né, nós encontraremos, por exemplo, o frutuoso diálogo entre o Raimundo Lúlio, né, e os judeus e muçulmanos. Encontraremos o esoterismo cristão de Dante Alighieri e dos Fedeli da Mori, né? E encontraremos, por exemplo, o relacionamento entre os templários, os judeus e os muçulmanos. Aliás, as acusações que foram feitas aos templários, elas eram muito próximas às acusações feitas aos cátaros, né, que seguiam uma forma gnosticista de cristianismo. E uma das acusações que foram feitas aos templários é que eles cultuariam ao profeta Muhammad, né? E aí eles dizem, com um nome, digamos assim, que sofreu uma série de corruptelas, né? Então eles diriam que eles cultuavam Bafomé. Na verdade era uma confusão lá que eles fizeram no processo. Então, em vez de grafar Maomé ou Mahomet, como era escrito em latim, escreveram Bafomé. E também a pronúncia occitana dos cátaros pode ter tido alguma influência nessa corruptela do nome Muhammad para o nome Bafomé. Mas os templários foram acusados disso, ou seja, de cultuar o profeta do Islã, o profeta Mahomet, né? Mahomet, que eles falavam, né? Na verdade era Muhammad, né, em árabe. Então, com a destruição vergonhosa da Ordem do Templo, rompe-se definitivamente no Ocidente toda a ligação regular entre a religião e o esoterismo. E aí, com a Renascença, parte desse conhecimento ele retornará através dos contatos com o Oriente Cristão, na figura de um grego chamado Georgios Gemistos Platon, ou Pliton, né, na leitura oriental. Então, Georgios Gemistos Pliton. E teremos lá na Academia Platônica do Marcílio Fitino, que era um padre católico, por acaso, a tentativa de recuperar aquilo que fora perdido no Ocidente com essa ruptura, né? E aí tem um outro sacerdote muito interessante, que era cônego de Santo Agostinho, que
cujo nome era Agostinho também, Agostinho Steuco, né? Então o Agostinho Steuco ele escreverá lá no ano de 1540 uma obra chamada De Perenne Filosofia, ou da Filosofia Perene, onde ele mostrará com rigorosa lógica que as muitas ideias expostas pelos sábios, pelos filósofos, pelos profetas de todas as épocas e nações demonstram as mesmas verdades expostas pelo cristianismo, né? Então, as ideias de autores como o Agostinho Steuco, como Marsilio Ficino, como Giovanni Pico della Mirandola, ou por outros, né, era de uma prisca teologia, né? O nome que eles usavam era essa, uma teologia antiga, uma prisca teologia, uma teologia primeva, né? Uma doutrina que afirma que só existe uma verdade metafísica e que essa verdade metafísica ou essa verdade divina ela está manifesta de maneiras diferentes em todas as religiões e doutrinas metafísicas e que foi entregue à humanidade pelo alto. Então aí seria a origem daquilo que nós falamos, né? A origem supra-humana da tradição, né? Todas essas doutrinas do esoterismo ocidental, que eu estou falando aqui meio rápido, porque realmente daria para fazer um vídeo de 3 horas falando disso, mas todas essas doutrinas, né, do esoterismo ocidental, elas foram condensadas dentro da maçonaria, né? Então a maçonaria ela foi a sobrevivência possível disso, né? Ou a forma encontrada pelo Centro Iniciático Supremo de preservar essas doutrinas, né? É óbvio, né, que uma vez que a Igreja Católica Romana ela rompeu com todo o esoterismo e que perdeu as chaves que ironicamente estão representadas no escudo papal, né? Então se você olhar lá no escudo papal tem uma chave de ouro e uma chave de prata, então os mistérios menores e maiores, ou também pode ser entendido como exoterismo e esoterismo, enfim, tem algumas interpretações possíveis, mas apesar de estar lá representado no escudo papal, ela adotou, né, uma interpretação completamente exotérica, ou seja, uma interpretação completamente exterior dos ensinamentos, né? Uma interpretação que é divorciada de toda a metafísica verdadeira e que, portanto, não pode aceitar nada que ameace a sua exclusividade, né? Sendo assim, ela precisa defender que a Igreja Católica Romana é a única detentora da verdade, é a dona de Jesus Cristo, é a mãe e mestra da verdade, etc., né? E da mesma forma, os pentecostais, os neopentecostais, os puritanos, etc., só conseguem enxergar nas outras religiões coisas diabólicas, idolatria, e, enfim, culto demoníaco e outras coisas que vocês já estão cansados de saber. Que mais? Bom, hoje em dia, infelizmente, há um renascimento aí de um conservadorismo católico na sua forma mais caolha, mais burra e mais desinformada, né? Então são pessoas que infelizmente atacam a maçonaria como uma conspiradora contra a igreja, como uma inimiga da igreja, né? E fazem vídeos aí dizendo bobagens monumentais, defendendo a exclusividade católica junto ao Estado, né? Atacando aí a ideia de laicidade do Estado e defendem um status privilegiado da Igreja Romana diante das outras religiões, etc., né? Só que esses nossos amiguinhos aí, jovenzinhos, conservadores, né, que fazem vídeos falando e lançam maldições contra a maçonaria e etc., etc., e quanto às ideias que eles consideram ideias liberais, eles se esquecem que no caso da plena implantação desse tipo de ideia, né, não lhe seria mais possível, por exemplo, criticar ao Papa, né, ou aos bispos, ou à hierarquia eclesiástica, né, coisa que eles fazem com muita frequência. Então, esses neoconservadores falam bastante contra o Papa, contra a hierarquia eclesiástica, etc. E eles só podem fazer isso graças à liberdade de expressão e de consciência, porque em um Estado onde esse tipo de coisa fosse proibido, isso daria cadeia ou outras formas
de punição, né? Eles, na verdade, essas pessoas, esses críticos, eles teriam que se recolher ao seu papel insignificante de leigos, né? E os leigos, eles devem ser governados e ensinados, né? E não devem governar e ensinar. Governar e ensinar cabe ao clero, não aos leigos. Então eles seriam governados e ensinados e seriam, portanto, punidos caso desejassem dar opiniões sobre algo que considerem errado, né? E da mesma forma, né, aquele velho ditado, né, vento que venta cá, venta lá, né? Ou seja, se alguma outra vertente defensora da união entre religião e Estado tomasse o poder, aí seria a hora dos conservadores católicos clamarem pela tão detestada, né, enquanto são eles que mandam. Mas se fossem outros que mandassem, então eles clamariam pela tão detestada liberdade religiosa, né, liberdade de expressão e de consciência, né, e se fossem proibidas as suas publicações católicas ou cristãs, então eles teriam que rezar pela sua também detestada liberdade de imprensa, né, como já acontece, né, em países onde o cristianismo e o catolicismo é perseguido e proibido, então lá os católicos conservadores mudam o discurso. Então aí eles gostam da liberdade de imprensa, eles gostam da liberdade de expressão, eles gostam da liberdade de religião. Mas quando são eles que mandam, aí muda tudo. Então aí as outras religiões não têm que ter direitos, né? Em resumo, ser antiliberal é ótimo quando sou eu quem manda, né? Mas quando é alguém de outra ideologia, aí é péssimo, né? Aí a gente tem que buscar os valores defendidos pela inimiga da igreja, a maçonaria, né, com a sua defesa da liberdade de consciência, da liberdade de expressão, etc, etc, etc. Bom, como eu estou falando hoje nesse vídeo, hein, a régua. Mas vamos voltar para a pergunta lá do Rosemat Abif, né? É possível uma antimaçonaria racional? Né? Então a minha resposta seria, depois de todas essas considerações, a minha resposta seria, bom, dentro da pequena lógica do exoterismo religioso pós-medieval, antiliberal, sim, seria possível. É racional. Se você acha que só a sua ideia é a certa, então você tem que mesmo não concordar com a ideia de que todas as religiões devem ter as mesmas liberdades, as mesmas oportunidades, os mesmos direitos dentro de um Estado. Mas, se você tiver uma visão do quadro mais ampla, não, obviamente que não, né? Não teria lógica, se você vê essa verdade universal, não teria lógica você beneficiar a uma determinada manifestação da verdade e cercear a outras, né? E a segunda pergunta dele foi: é justo que a Igreja Católica Apostólica Romana não permita maçons católicos? Então, da mesma forma, dentro dessa visão exclusivista, que considera a si mesma como a única intérprete verdadeira do cristianismo e da religião, dizendo que fora da igreja não há salvação, sim, é justo. Ora, o maçom defende a ideia de que as pessoas são livres e, enfim, a liberdade de pensamento e de expressão, etc. Então, se eu defendo uma visão de que só a Igreja Católica Romana ou só o cristianismo presta e todo o resto não presta, então, obviamente que é justo que não se deixe que um maçom que tem uma ideia universalista, vamos dizer assim, participe, né? É justo. Agora, claro que dentro dessa visão mais ampla, não é justo, né? Para acabar esse vídeo, para não ficar muito longo, e aqui eu peço desculpas porque realmente as perguntas, né, são perguntas bastante complexas e dependem de todas essas considerações. Então, para finalizar, nós temos que fazer uma ressalva, né? A maçonaria ela não é um fenômeno homogêneo e ela sofreu ao longo dos séculos muitas deformações e muitos esvaziamentos doutrinários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há, sim, correntes maçônicas que de fato são contrárias
aos valores da tradição legítima e que atuam como uma corrente contra-iniciática. E essas devem sim ser rejeitadas, não só pelos cristãos e católicos, mas por todos aqueles que seguem a tradições legítimas, né? Só que para se fazer esta análise é preciso um conhecimento claro e profundo daquilo que se trata. Então não é serviço para qualquer bocozinho recém-saído da adolescência se meter a fazer vídeo fazendo esse tipo de análise ou escrever coisas fazendo esse tipo de análise, porque eles não têm condições doutrinárias ou não têm os pré-requisitos doutrinários necessários para se fazer esse tipo de análise. Ok? Mais uma vez, desculpe pela extensão do vídeo. Obrigado por ter me assistido até agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!